Então, o epílogo. Tudo o que tenho escrito sobre meu destino, com esperanças ou com temor, de brincadeira ou a sério, me mortifica. Adolfo Bioy Casares. 1. A sobrevivência é, a um só tempo, pergunta e criação de respostas. 2. A posse possibilitou a uma espécie uma resposta diferente na sobrevivência. Tal espécie se faz humana. E essa espécie conhece de modo diferente das outras. Tal conhecimento ainda não é linguístico, é um saber alinguístico. 3. O fora deu-nos um dentro. 4. A posse prosseguiu, ora em função da sobrevivência, ora em função de um crescimento fora do homem. 5. O objeto tornou-se símbolo. O símbolo se fez linguagem. Mas o silêncio de um saber alinguístico também prosseguiu. 6. A beleza salvará o mundo, conforme nos disse Dostoiévski. 7. Toda lembrança carrega uma espécie de morte. E 8, ou infinito, o último silêncio, na verdade, é o mesmo que nos principia. E aqui acaba o meu livro. Quem acompanhou esses vídeos amadores, despretensiosos, né? Esses vídeos que não estão, digamos assim, padronizados, né? Não estão feitos para consumo. Quem acompanhou esses vídeos percebeu que existe uma preocupação muito grande com o pensar, né? A ideia desse percurso de vídeos, evidentemente, não é dar conta de todo o livro. Há muitos temas assim que eu gostaria de ainda trabalhar e pode ser que eu faça isso, já mencionei várias vezes, né? E é um livro assim que, como ele foi escrito ao longo de um bom tempo, mais ou menos entre 10 e 12 anos, eu digo por causa que os aforismos, né, foram surgindo e os pensamentos foram apontando, enfim, né? Então, esse livro, assim, ele pretende justamente isso, mostrar-se como percurso, não mostrar-se como algo que termina, mas algo que é um recorte de um caminho, um recorte de uma estrada, né? Eu não encerro assuntos, eu não trago uma verdade absoluta, eu não estou abrindo uma escola de filosofia, eu não estou abrindo uma linha que, meu Deus, eu tenho que ser seguido, né? Hoje tudo tem que ser seguido, enfim. É uma tela de um percurso, de um momento da minha vida, de um momento da minha morte, porque ambas se entrelaçam numa espiral. É um livro justamente que considera a vida na perspectiva da finitude, que questiona os nossos avanços tecnológicos, não os despreza, porém busca perguntar a respeito do que é nos manter humanos, do que é nos manter na rota humana, né? Ao encerrar, aspas, né, o livro, eu tinha muito clara a percepção de que ele continuaria. E tanto é que mal ele foi encaminhado para ser publicado, enfim, eu continuo indo com
com ideias semelhantes, né? E em um momento oportuno, com certeza, vou juntá-las para um novo livro, um novo trabalho daqui a um certo tempo, né? Porque filosofia é isso. Não é uma coisa que você conclua e pronto, né? Vai fazer outra coisa. Filosofia é percorrer, percursar-se. Eu gosto da ideia de ensaiar a própria vida, né? Não somente para um livro de filosofia ou para quem gosta de filosofia, mas para todas as pessoas. Se a gente observar, todas as vidas são de certa forma um ensaio, né? Tanto um ensaio, talvez no sentido para você fazer uma apresentação, né? Como se fosse uma coisa, um drama, né? Como um ensaio no sentido de Montaigne, né? Você ensaiar-se, né? Todas as pessoas, eu gosto de pensar que se a gente der espaço, se a gente afastar as nossas certezas, a filosofia, a sabedoria de vida, a sabedoria da vida, elas falam por nós, ainda que falem muitas vezes em silêncios, né? Por meio de silêncios. Então me é muito nítido que algumas certezas, talvez a maioria, são muito prejudiciais, assim, né? Muitas certezas nos tornam totalitários, violentos, né? E a dúvida, ela sempre areja, né? Ela deixa com que passem, na verdade, vozes que nos dizem acerca da vida e do viver. Então, esse livro que eu apresento é uma tentativa de ser leal a isso, ao abrir-se à vida, abrir-se para a sabedoria da vida, né? Quero encerrar, o que também não é um encerramento definitivo, visto que pretendo em outro momento fazer outras abordagens a respeito de alguns temas, mas eu gostaria de encerrar assim, dizendo que não é difícil compreender o meu livro. E aquele que o compreender estará compreendendo que ele é um convite, uma sedução para que essa pessoa que o leu pense, para que essa pessoa que o leu se percorra, se percurse, se ensaie, se escute, se silencie e, sobretudo, se permita sondar-se, né? Fazer um exercício de virar-se para dentro de si e enxergar os nossos apegos, as nossas próteses e tentar afastar um pouco e perceber o que se é, o que sou, o que somos, o que há em mim de humano sem as minhas próteses, o que há de nuclear em mim, na minha solidão, né? Qual é a parte da saudade no que sou, na minha configuração, na minha estrutura. Então acho que é esse convite o livro, né? Ele não é um livro para que as pessoas olhem para mim, por exemplo, para que as pessoas olhem para o que eu penso, mas é um livro que, pelo próprio caráter espiralado, ele pega a pessoa, ele gira em torno do que eu penso, do que eu acredito, do que eu proponho, mas ele devolve a pessoa para si, para que ela se pergunte no que acredita, no que propõe, no que é. Porque isso para mim é muito basilar, assim, né? Acho muito sério querer
ter uma voz de condução, digamos assim. E muitas pessoas falam demais e dão mostras de que querem conduzir pessoas, né? Seja por meio das redes sociais, das mídias, das igrejas, enfim. E eu acho que isso é um atentado brutal contra a autonomia do ser humano. Então eu me daria por satisfeito por saber que as pessoas compreenderam que o caráter do meu livro, um dos principais caráteres do meu livro, é levar a pessoa para si mesma. É levar a pessoa para a sua própria autonomia, para a sua própria solidão, né? Tanto o livro quanto os vídeos têm seus erros e errâncias, como a vida, né? Então o que fica é o que continua, né? O que fica desse livro é esse percurso solitário em silêncio, que no fundo é o percurso de todo ser humano. Obrigado para quem chegou até aqui. Que prossiga.